Olá, pessoal. Estamos começando hoje o último episódio da primeira temporada do Anamnese Sonora. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa amiga, né? Eu tava falando que é minha, não, é sua também. Verdade. Nossa amiga maravilhosa, otorrino, mãe de duas meninas muito fofas, e vai explicar pra gente por que essa especialidade é tão importante. Raquel Monteiro. Linda, maravilhosa, toda de azul. Tá linda, combinando É. com esse estúdio. É verdade. Excelente. Reluzindo ali. Aí, Vamos lá. assim, na verdade, a gente vai conversar sobre várias coisas dentro da otorrino, né? Dessa especialidade que muita gente nem sabe, né? Que faz parte da sua especialidade, né? E assim, começando, eu vou optar por esse começo, mas aí você vê o que você acha. Na verdade, assim, hoje em dia, a gente ouve falar muito sobre um tema chamado lavagem nasal. Inclusive, lá em casa, isso aí pra mim é... Criança, já lavaram o nariz! É assim, né? Isso faz parte do... Oi, bom dia, já tomou café, já escovou o dente, já lavou o nariz. Isso lá em casa é assim. E aí eu queria saber a sua opinião. Isso aí, como é que é isso aí? É pra fazer, não é pra fazer? Como tem que fazer? Essas coisas. Tá ótimo, vamos lá, já começamos assim. Vamos, lavagem nasal, Já com uma polêmica treta. no ar, isso. Isso. Adoro. Fala. Então, a minha opinião, tá, gente? Isso não é guideline, isso é só uma opinião. A minha opinião é que lavagem nasal com alto volume, então são as lavagens com alto volume, não vou ficar aqui citando o nome dos altos volumes, mas assim, encheu um pote de soro fisiológico, botou o soro fisiológico na seringa e vapo no nariz. Eu não sou muito adepta. Por que não sou muito adepta? Porque isso acaba jogando uma pressão maior ali no canal que liga o nariz ao ouvido, consequentemente para o ouvido, podendo dar uma otite, tá? Podendo isso gerar uma otite serosa, uma otite média aguda. E até eu tive muitos casos já disso, já aconteceram várias e várias vezes comigo. Então, às vezes, a pessoa tem um desvio de septo que não sabia que tinha, um nariz um pouquinho mais tortinho por dentro e vai pro lugar errado. Então, eu não sou muito adepta. Quando que eu sou adepta à lavagem nasal de alto volume? Sou adepta em algumas circunstâncias. Quando o paciente está com, de fato, secreção espessa em quantidade. Espessa, grossa, catarro verde. Então, em quantidade, sou adepta. Aí sim, porque o soro jato contínuo, né, não vai tirar aquela secreção grossa dali. Agora, fazer por fazer... Não, aí eu prefiro que umidifique o nariz com o soro jato contínuo. Essa é a minha opinião. Já me ferrei. Mas assim, no sentido, por exemplo, o que eu comecei... Aí, até ano passado, as minhas filhas tiveram 3 otites. Elas nunca tinham tido otite na vida. E foi justamente quando eu comecei a lavar mais o nariz. E aí aquilo me deu um negócio, né? Acendeu aquela luzinha, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a apertar o negocinho, aquele negocinho, o frasquinho. Sei. Só um pouquinho, assim... E pedir pra botar pra fora. Isso. Pode? Porque assim, só entra um pouquinho só. Aí você tá fazendo a mesma coisa que o jato contínuo. Ah, é? É. Que são aqueles outros Que são dos vidros prateados. Quase que eu falei. É. Entendi. Os sprays. Não tem problema falar a marca, eu acho, não. Também. Os sprays. Mas aí, o que acontece? O que também pode ser feito? Agora, eles lançaram... Agora, já tem um tempo. Lançaram os menorzinhos. Tem os de 240 ml e tem os de 120 ml. Se a criança é menor, melhor que faça com de 120. E se ela já tem uma certa idadezinha, você ensina ela a fazer. Porque ela vai saber a pressão que ela vai botar no nariz dela. Mas elas fazem sozinhas. Então tá top. Você tá fazendo, saindo pelo outro lado, tá tudo sob controle. E a dica de abrir a boca. E abrir a boca. Cabecinha viradinha, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra frente. Sempre com a boca aberta. E além disso, tem que ser com água... assim, pode ser com água da pia? Melhor que não seja. Melhor que seja... Filtrada. Água filtrada. E morna? Não precisa ser morna. Ah, não? Não precisa ser morna. Só pode ser gelada, pode ser ar ambiente. Normal. E pode ser soro fisiológico também. 0,9%. Cloreto só de 0,9%. Essa indicação de virar a cabeça e abrir a boca é pra evitar a otite. Exatamente. É pra evitar que ela vá pro canal errado. E é a principal complicação. Que é a principal complicação. Porque a gente fica pensando nisso, assim. Eu entendi o que você quer dizer. Você pede pra lavar, você tem o que lavar, que é a secreção. Exatamente. Ficar fazendo assim, porque eu vejo que tem uma galera que preconiza pra recém-nascido, desde que nasceu, lavar o nariz com 1 mlzinho daquelas seringas pequenininhas. Pra nada, a criança tá bem, tá ali, né? Eu também não... Eu acho que eu não fiz por preguiça mesmo. Mas eu não acho que também seja essa paniceia toda assim, do tipo, melhora tudo, evita muito. Você acha que tem um papel, você já leu alguma coisa confiável, que tem um papel de prevenir doença? Tem um papel, sim, de umidificar as fossas nasais com que
você umidificando, você acaba prevenindo que o ressecamento acaba aderindo mais vírus, e isso podendo acabar se transformando em bacteriano. Tudo bem, até aí temos o ponto. Então, isso é sempre um ponto positivo. Eu acho que lavar 2 vezes por dia, ali, a criança antes de ir pra escola e antes de dormir, porque a gente junta muita poluição da rua mesmo, né, do dia a dia. Então, a lavagem, igual a gente lava no banho, toma banho, acho que por dentro a gente pode fazer essa lavagem sim, mas não precisa ser com alto volume e não precisa ser várias vezes ao dia. Quanto mais você lavar, se você, eu tô arrasando, tô lavando 10 vezes por dia, você vai estimular a produção de mais secreção. Porque o organismo entende, então, que o seu nariz tá muito seco, que ele precisa produzir mais secreção. Então, eu acho que não é bacana essa quantidade toda de vezes, entendeu? Caramba, eu não Maravilha. sabia disso. Eu também não. Tem alguma contraindicação, Raquel? Tipo, essa criança não pode lavar de jeito nenhum. Tipo, Bento que sangra o nariz. É melhor não lavar. Não é melhor não lavar. Melhor Jato lavar. contínuo, né? Melhor jato contínuo, porque E às não vezes ele alto pode acabar volume. tirando o coágulozinho ali do lagar, volta a sangrar. Mas não, assim, não lavar tantas vezes, ter cuidado com soros hipertônicos, porque podem aumentar a pressão. Gente, uma vez eu fiz isso. Errei o soro. Aí usa o Coloquei hipertônico. 3% deu ruim. Cara, arde. é um Deu ruim. caixote no mar. Não, É. ela chorava, minha filha. Ai, que horror, né? A gente fica como depois? Chorava junto. Era eu, ela chorando, todo mundo chorando, o negócio ardendo, aquela confusão. Pra mim, aquilo ali é um caixote. Você acabou de tomar uma soca taquatiara em dia de mas eu tomei vários, ressaca. Mas existe o 2%, tá? Existe o 2% que não arde. Ih. É hipertônico e não arde. Tem Ou essa... seja, é mais que, o mais que 2% que é ruim? o 3% não é que é ruim, tá, gente? Ele tem várias indicações. Mas, assim, arde. Então, pra criança, a criança vai reclamar pra cacete. Sim. Entendeu? E aí, criança começa a reclamar, começa a não querer fazer. Não quer fazer, então é melhor a gente fazer com o 2% na criança. Entendi. Show. Eu quero fazer uma pergunta que a gente vai agora desvendar. Um bloqueio que a galera da geração 80, 70... Mãe, tô falando com você. Tem. Tá. Já Andar sei qual é. descalço na chuva causa gripe, Raquel? Conta pras mães! Oh, meu Deus! Pelo amor de Deus! E eu sempre querendo dar razão às mães, né? Fica um pouco puxado, né? Nessa ficou puxado. O que causa gripe é vírus. Então não é o andar descalço. Tomei um banho de chuva, que delícia, né? Um banho de chuva no calor. Quem não gosta, gente? Maravilhoso. Então, assim, não é isso que vai causar gripe. O que vai causar gripe, resfriados comuns, etc., vai ser o vírus. Então, não vai ser o andar descalça, corrente de ar, peguei uma friagem. Sorvete. Sorvete. Não posso comer gelado, pelo amor de Deus. Não Pode vai tudo. ser. Pode. E o vírus, a gente passa. A criança que pega o vírus pega por onde? A transmissão é por gotículas. Então, ele vai eliminar as gotículas e outra pessoa vai automaticamente inalar as gotículas. Isso é mais comum em locais fechados, né? Então, os lugares mais fechados, assim, e menores e mais abafados vão transmitir mais o vírus. Por isso que no inverno tem mais, né? Porque a gente fica fechadinho ali no quentinho. Exatamente. E fica menos em lugar abertão porque não quer passar frio e aí acaba passando mais doença viral, né? Exatamente. Outono também. Outono também. E Outono é pior, né? Outono também. Outono e inverno. É porque a umidade do ar baixa um pouco nessas épocas do ano também. E isso também favorece a transmissão desses vírus, entendeu? Tá. Então é isso. De estar no lugar fechado, fechado e menos úmido. Isso, menos úmido. E aí tá menos úmido e com isso aumenta não é o nível de poluição. O nível de poluição é o mesmo, né? Mas aumenta essa inalação da poluição. Então, piora ainda mais. Então, por isso, nessas épocas, é melhor aumentar um pouquinho a lavagem nasal por umas 3 vezes por dia, vamos dizer. Mas ao menos que você esteja... Isso, não tá Caiu na lavagem nasal, viu? Não, mas você não tá tão mal, então. Não, e minha você acha que podia estar fazendo merda. Podia. Tá bom. Não, e minha filha, às vezes, quando ela começa, ela tem uma rinitezinha. E quando ela começa a coçar o nariz, ela fala: cadê o negócio pra lavar o nariz? Então, assim, eu acho que Já embutiu. Acho que ficou um pouco doentinho lá em casa. Tô começando a pensar isso agora. Tá traumatizando as crianças. Mas tá bom, não tem problema não. Vai você. Mas vai você, voltando uma esse negócio pergunta. do gelado, do sorvete, tem uma prima minha que a filha era toda certinha. E ela falava: não pode
pode tomar sorvete no frio. Aí eu ia lá, pegava o sorvetinho e pá, dava pra ela, né? E aí teve uma dessas que ela ficou gripada. Só que na verdade não era por causa Sim, de mim, não era por coincidência. causa né? Era porque ela já ia ficar mesmo. E até hoje elas falam isso. Ah, vai dar sorvete? Dá pra Júlia, dá pra Nina, porque você botou Letícia. Eu falei o nome lá, né? Mas não. Tá tudo Bom, é certo. próxima, né? Calma Vai, aí, deixa eu você. ver aqui, assim. Ah, tem outra coisa muito legal, que é o seguinte: principal causa de zumbido. Zumbido. Vamos falar E, sobre lá, esse gente, que é treta de ponto. verdade. Acho que é treta de Zumbido vem verdade. pra mim também, sabia? Claro que eu sei, sou eu que te mando muitas vezes. Ah, bom, entendi. Vocês as duas aí se. Às vezes é treta atrás de treta, né, Treta atrás de gente? treta. Rola uma Então, chateação, às vezes, mas a amizade sempre fala mais alto. Então vamos lá, vamos falar sobre zumbido. Porque zumbido é super prevalente e, assim, eu acho que é uma das coisas da medicina mais chatinhas, né? Cãibra. Chega a cãibra pra mim, eu fico louca. Eu falo, meu Deus do céu. Cãibra? Eu juro pra você. Loucura, não sabia disso. Gente, dessa, deixa não eu contar pra sabia. vocês. Cãibra é uma coisa muito ruim, sabe? Porque essa coisa de cãibra e falta de potássio não é comprovado. Pode ser algumas doenças, e algumas doenças escrotas da neurologia podem começar com cãibra. Aquela que o paciente vai paralisando todo, é a esclerose lateral amiotrófica. Sim. Ai, que lógico. triste. Um dos sinais é cãibra. Mas tirando isso, essas doenças neurológicas assim, tétano e tal, que, pô, você não vai ver. Às vezes a cãibra é exercício, grávida, que a gente sabe que tem mais, mas não tem tratamento, não tem uma causa muito bizarra que você consegue prevenir. Não tem. Então você vai alongar antes do exercício, a grávida Isso. tá grávida mesmo, vai ter cãibra. Então o que você vai fazer? Então, cãibra deixa a gente mal, porque vocês sabem, a gente quer resolver problema, É né? isso aí. Quer resolver problema. E aí a pessoa chega falando, tô vendo que eu tô tendo cãibra pra caramba. Fala, ai meu Deus, e zumbido pra você, tem esse lugar? Zumbido tem esse lugar. Com certeza tem esse zumbido. Eu já tive num lugar de. Caraca, vamos lá, vamos tentar descobrir. Mas a grande questão é que, na maioria das vezes, é multifatorial. Então não tem uma causa. Achei a principal causa do zumbido. Esse cara tem isso. Isso é muito raro. Na maioria das vezes, o zumbido é multifatorial. Tanto pode ser as causas mais, assim, frequentes, né? Mais comuns. Pode ser uma cera no ouvido, pode ser uma otite, tanto a otite média aguda quanto a otite serosa, que é aquela otite que fica líquido ali atrás do tímpano. Então, esse líquido fica dando aquela sensação de um barulho dentro do ouvido, tá? Porque a condução do som tá diferente. Mas pode ser um tumor dentro do ouvido, um neurinoma acústico, por exemplo, pode gerar um zumbido. Pode ser uma perda súbita da audição. Pode ser, por exemplo, um trauma acústico. E tem um filme muito legal que fala sobre isso, que é The Sounds of Metal. Quem não viu, acho bacana de ver. Que é Legal. sobre isso, sobre trauma acústico, gerando, o cara começa a sentir, além da perda auditiva súbita, muito zumbido. Então, assim, existem N coisas que podem causar. Agora, na grande maioria das vezes, tá relacionado com ansiedade e alimentação. Alimentação, amor. O quê? E cafezinho que a gente ama. Café, mate, refrigerante, Cafeína. chocolate, cafeína. A cafeína. Guaravita, Guaraviton. Ai, não podia falar a marca. falando. Pode? Pode. Guaraná Raquel, natural. aí a pessoa tá com zumbido, você manda ela parar de tomar café. Eu não gosto desse negócio de radicalismo, Sim, de que parar. não dura, né? Porque não dura e porque aí vai gerar outro problema. Aí daqui a pouco tá com dor de cabeça, porque parou de tomar o café. Olha, ela arrasou. Arrasando. É. Então, assim, não, eu mando diminuir. Vamos ali, 200 ml ao dia, depois das 3 da tarde eu desaconselho. 1 a 2 cafezinhos ali até as 3 da tarde. Perfeita, Ponto. perfeita. Ponto. Arrasou. Entendeu? Porque o estresse é uma causa. O estresse é uma das causas muito Mais importantes. comuns, talvez, né? É. Porque Estresse, falta de atividade física. Porque a gente pensa assim, ai não, atividade física, já lá vem esse papo chato de novo. É chato mesmo, que eu queria pagar alguém pra fazer pra mim e ficar gostosa. Foda-se. Mas Ai, acontece que maravilhosa. como não dá, a gente tem que estar fazendo mesmo atividade física. isso. Por quê? Porque vai melhorar a circulação. E com isso você vai evitar tanto a arteriosclerose geral, assim, né, de uma forma geral, quanto nos vasos de dentro do ouvido, que vão, por má circulação, também sofrer. Também diminui o oxigênio dentro desses vasos e também ficam mais estreitados e com isso causam mais esse zumbido. Então, Insuportável. por isso que a gente fala que o zumbido tem relação com o envelhecimento. Com Que é isso, envelhecimento vaso também. velho. Exatamente. Ou seja, a atividade Também. física é um verdade. fator protetor. Protetor, é um fator Olha, protetor. mais uma coisa. Alimentação, né, com mais vitaminas, É. fibras, etc. E atividade física. E o tabagismo também é um fator negativo nesse caso, porque vai piorar Também isso aí, essa né? parte da Circulatório aí. circulação.
Caramba, eu não sabia. Tô impressionada. Eu também não sabia E, disso. Não, e- na verdade, eu nunca me toquei assim, né? Porque Sim. pra mim tinha outras causas que não essas e que talvez sejam as mais comuns, né? Sim. Porque é o que a gente tem no nosso dia a dia, né? O que chega pra mim é Não vai ser o ansiedade. tumor, né? Vai É. ser E- isso. É isso. O que chega pra mim é ansiedade, que é a Raquel manda. Quando chega a galera do Te zumbido que ela amo. tenta de tudo, nanana, vê que a ansiedade vem pra mim. Ela me Isso. manda, graças a Deus. Pode Isso. continuar mandando, não tem problema. E a galera do ouvido velho, o idoso. Ai, não aguento mais, doutora Carol, zumbido o dia inteiro, não sei o que, aquele Ó, negócio. gente, é Gente, deve desesperador. deprimir. E eu tenho Desesperador. paciente deprimido, por isso eu só quero parar de ouvir esse negócio. E tipo, É. não vai parar. Eu já tive paciente que falou pra mim que ele tinha vontade de morrer. E quando ele passava naquela ponte Rio-Niterói, ele pensava, cara, vou parar e vou me jogar daqui. Porque é enlouquecedor. Ele falou, você não sabe, você não tem ideia do que é passar por isso. Eu, graças a Deus, não tenho ideia, mas eu acho que quando a gente vê um paciente, a gente tem que ver o paciente como um todo. E aí, esse paciente já tinha rodado na mão de várias pessoas que tentaram atacar só o zumbido, e a gente precisa descobrir o que tem por trás desse zumbido. Então, de fato, o cara tinha uma perda auditiva na parte interna do ouvido, nas frequências agudas, né, o que traz mais zumbido, mas, para além disso, ele tinha uma super ansiedade que não era tratada, tinha obesidade, tinha uma diabetes, que eu que descobri. Porque, assim, você pede exame de sangue, aí vem uma alteração de colesterol bizarra, vem glicose toda alterada, vem hormônio de tireoide, que também pode levar a zumbido quando tá alterado. Então, assim, você manda para um clínico, ajusta bem isso, insere uma pessoa dessa numa atividade física. Mandei pra doutora Carolina também, claro, sempre. E ela também tratou a parte da ansiedade e da depressão. O cara é grato até hoje. Minha vida mudou. Eu pensava em me matar, agora eu sou feliz, normal, não sei o quê. Gente, loucura. Porque realmente é enlouquecedor. E aí sempre pergunto: o zumbido tem cura? Depende, né? Eu não não sou Deus pra oferecer cura mágica para os outros. Mas a gente tem um olhar para isso, uma investigação para isso, e muitas vezes a gente consegue minimizar ao máximo o sofrimento do paciente. Maravilhosa. Você acha que na análise, pra começar assim, chegou zumbido, queixa principal. Obviamente, história clínica, mas você precisa, todo zumbido, de um exame do otorrino, óbvio. Precisa. Você pede exame de imagem pra todo mundo? Não. Não, de jeito nenhum. E audiometria. Audiometria, peço. Por conta disso, você falou, perda de frequência aguda, de audição, Isso, perda principalmente. auditiva. Se eu encontrar uma perda auditiva assimétrica, ou seja, de um lado perdeu e do outro lado não perdeu nada, eu vou suspeitar que pode ter alguma coisa ali interna, alguma coisa a nível central. E aí sim eu peço um exame de imagem, mas de cara jamais. Também acho que tem que ter uma coisa da gente não se acostumar também É, com o zumbido, que tem uma galera que fica tá ouvindo isso aí e vai vivendo. E sim, Não, que pode realmente ser uma exatamente. coisa disfuncional, pode Exatamente. atrapalhar muito a vida, né? A alteração do canal, né, que liga o nariz ao ouvido, então a disfunção tubária, que a gente chama, a disfunção da tuba auditiva, também gera zumbido. Então o paciente está sempre com o nariz entupido, que tem uma rinite crônica, também pode ter Tem que zumbido. tratar isso. Tem que tratar né? a causa Ou do seja, problema, tem a que base. pesquisar real e Exatamente. não deve ser fácil. Né, é isso. Não deve ser fácil. É igual essas doenças todas que a gente tem que fazer as exclusões, né? Sim, É isso aí. é isso. Eu acho que é meio que um diagnóstico de exclusão, né? Você Você vai tem que ir fazendo um excluindo o monte que de não coisa. é, né? E os mais comuns vêm sendo os prevalentes, né? Apesar de ser uma queixa chata, você pode realmente descobrir alguma coisa que pode melhorar muito a vida da pessoa, né? Exatamente. E tem diversos tipos de zumbido, né? O paciente vai te relatar. Não, o meu zumbido é junto com a batida do coração. Zumbido pulsátil. Legal. Então, isso já vai te orientar um pouco mais para alguma doença arterial, nesse sentido. Então, vamos pedir ali um Doppler de carótidas e vertebrais, vamos ver se tem alguma coisa, alguma obstrução de algum vaso, entendeu? Então, assim, tem vários tipos, ele vai te relatar. É um grilo o tempo todo, é um grilo só de noite, é um grilo só quando eu me estresso. Tem vários tipos. Legal. Olha. Tem outra coisa muito legal que pelo menos o que eu vejo, vertigem, né? Que é a tonteira. Legal pra quem, Belinha? Não, eu tô falando legal, não. Que é Pra legal, não, mas médica que assim, pega vertigem, o bicho pega. não, eu tô falando Entendi também. que assim, todo mundo já se automedica com vertigem. Você não É acha isso? verdade. As pessoas vão
pra É igual a você com pomadinha. vertigem, com tonteira, mas ela já tentou um monte de remédio, não já? Ou Porque já... assim, eu vejo as pessoas falando, que a minha mãe tinha vertigem, aí a fulana, a cicrana, a tia, a prima já teve, aí falou pra tomar tanto, mas a Essa. gente não sabe a dose. Sim. E tomou um comprimido, Tomou acho tudo que dá pra errado. aumentar. Tudo Aí que errado. vai você, Isso. entendeu? Cara, é igual a pomadinha, que você, no Igual primeiro a episódio, Belinha falou aqui, gente, não passa pomada nas lesões, a lesão chega toda cagada, já com isso corticóide em aí, toda cima. a coisa toda. É a mesma coisa, É entendeu? isso. Adoro passar pomada. É. Mentira, Que ela não pode falar ela nome, é mas pode falar, abusada. da mais top de todas. Todo mundo tem, né? A pomadinha daquela que tem. Todo mundo Tipo, adora. ruim Ai, com e antibiótico. todo mundo toma um remedinho de tonteira de Todo vez em mundo quando. junto. Todo mundo toma. O pior pra mim é o... Não posso falar o nome da substância, vamos lá. É uma base de plantas, não é mesmo? O ginkgo biloba. Afinal de contas, é natural. Que mal ele pode fazer? De repente, um AVC é apenas esse mal. Hemorrágico, de repente. É isso aí. Só isso. E a pessoa não tem noção. Então, não, mas eu tô tomando a base de planta. Nem todo remédio fitoterápico não tem consequências. Todos eles têm, ainda que sejam fitoterápicos. Então, chega muito tonteira, isso é verdade. Agora que a galera tá mais ansiosa, chega mais tonteira ainda, porque ou ela é causada pela ansiedade ou ela piora com a ansiedade. Então, a gente sempre tem o estresse ali no meio do assunto. E que quais mais são você as. me perguntou? Não, e aí eu falei, as pessoas chegam já se medicando, né? E aí, além de se medicar, elas não sabem a causa daquilo ali, porque tem algumas causas que são realmente de alterações que acontecem e que levam não só da ansiedade. Aí quais são essas causas, assim, que a pessoa tem que se. O mais comum. A mais comum. Tirando a dessa ansiedade, que eu parte, acho que a assim. ansiedade deve ser mais comum. Mas assim, tirando essa parte, né, do geral, assim, do geralzão, as tonturas posicionais são mais comuns. Então, a gente chama de vertigem postural paroxística benigna, que é o famoso VPPB. Uhum. É uma das causas mais frequentes de vertigem e o tratamento não é medicamentoso. Assim, o medicamento, ele vai auxiliar os sintomas, né? Mas a causa do problema, que são cristais que a gente tem lá dentro da parte interna do ouvido, que saíram do lugar correto, que se mobilizaram ali dentro do canal interno do ouvido, né? Dos que a gente chama de canais semicirculares. E essa é a causa. E aí, você vai me perguntar, mas e aí, que faz? E aí tem um tratamento específico, e aí tem fonoaudiólogas ou fisioterapeutas ou otorrinolaringologistas que fazem os tratamentos específicos, que é a reabilitação vestibular, que se baseia em algumas manobras que a gente faz para reposicionar esses cristais de volta ao lugar e a pessoa deixar de ter essa vertigem. Pode melhorar com uma sessão, 2 sessões, aí vai depender, tá? Mas assim, a gente tem 3 canais de cada lado. E aí, eu posso te dizer que o canal mais frequentemente acometido é o canal semicircular posterior. Por isso, tem uma manobra que ela é a mais realizada. Mas existem outras manobras, caso não seja esse o canal que foi acometido. Legal, maneiro. E aí é importante ir num profissional que saiba fazer direito, porque geralmente a VPPB vem assim, andou numa roda gigante, não, uma montanha-russa. Sai tonto, aí dá uma ativada. Não tem umas histórias assim? Pode acontecer dessa forma, mas pode acontecer no simples assim. Eu tava dormindo, quando eu fui me virar à noite, ou me levantar pra fazer xixi, o teto girou, tudo girou. Ou o teto gira ou a pessoa sente que está girando. Dá muita ânsia de vômito, pode vir acompanhado de náusea, vômito, uma sensação de que tá morrendo mesmo, uma sensação de que tá pálido, com sensação de desmaio. Então, é uma coisa bem desconfortável. Não sei É se vocês já dramático, tiveram. né? É muito ruim, eu já tive, é horrível. Qual a grande diferença pra labirintite, você acha? A labirintite é o termo vulgar que a gente usa para falar das labirintopatias, que são problemas no labirinto. Então, assim, qualquer alteração no labirinto, a gente tem que nomear de labirintopatia, que é uma alteração do labirinto. Mas as pessoas leigas, no geral, falam labirintite. Eu tô com labirintite, tô com labirintite. A labirintite é uma causa rara de labirintopatia, que é a infecção do labirinto, onde a gente tem o vírus do herpes muito envolvido nessas situações. Uhum. Mas é uma causa rara. Então, agora eu vou falar direito. Aham. Pra diferenciar a VPPB, que é a Isso, vertigem é. paroxística, de uma labirintopatia.
de outras labirintopatias, a gente vai pedir exames e dentro desses exames tem os exames otoneurológicos. Então, assim, a gente faz manobras no próprio consultório mesmo para ver se o paciente faz nistagmo, que são os movimentos rápidos dos olhos, né, de correção da sacada. E o paciente pode ter ou pode não ter, às vezes você consegue ver a olho nu, às vezes você não consegue ver. Você pede exames otoneurológicos, que é um nome gigante que não vale eu falar. E aí, nesses testes, são pesquisados os nistagmos que ele faz, se é postural, se não é postural, se é quando bota ar quente, ar frio. E aí isso vai auxiliar Mas a a gente. clínica é parecida. A clínica é duas muito vertentes. parecida e a clínica não é incomum, isso aí que você falou, da história do brinquedo, porque não é incomum um paciente que tem cinetose, que é o enjoo ou movimento, paciente que anda de barco enjoo, anda no brinquedo enjoo, tem também outras labirintopatias associadas, como a VPPB. Não é incomum a gente ter as duas coisas juntas, entendeu? Então, é por isso que, às vezes, não é uma coisa só, não vem sozinho. Você vai perguntar a história, ou então vem com dor de cabeça, migrânia vestibular. Né? Sim, Pode estar diagnóstico super difícil também. Exatamente, super difícil. Porque as coisas andam muito juntas, entendeu? E às vezes a gente não tem uma coisa sozinha, né? Então, fica a dica. Tem Vai que no ir. otorrino, galera! Vai Pois no é. otorrino, por favor. é. Antes de usar o tan, e o Isso, tiditim, tiditim, entendeu? é. Que a Maria e a Joaquina usaram. Isso. Ai, como uma pomada. Ai, tá bom, gente. Adoro. Viu? E tem Mas porque as contraindicação. pessoas acham que às vezes é uma coisa muito Tem. simples. Tem, É o tem quê? contraindicação. Eu não vou falar o nome, Tem vou o quê? falar Não entendi. contraindicação, eu tô falando junto com ela. Tem- Tá bom. Do remédio. É. Flunarizina, por exemplo. Não vou falar o nome comercial, não tem problema falar nome, gente. Mas a gente mesmo eu tô falando e dando expor em mim mesma. Mas flunarizina pode piorar a depressão, cara. Eu já peguei paciente deprimido por causa de flunarizina. Pode piorar a depressão e pode descompensar a diabetes, aumentar a glicose. Dá parkinsonismo medicamentoso. Isso, parkinsonismo. O paciente então, chega assim, tremendo. Chega usando há 45 Viu? dias. É o Isso efeito aí. colateral. Efeito colateral do medicamento, Isso, né? não dá pra ficar tomando só porque a vizinha falou que é bom, que na crise de tonteira que ela tem que ir no otorrino. Tem que. É isso aí. Pode É dar bom um pra trabalhinho. é bom para todos. A gente não gosta, né? E a médica é chato, mas tem que ir. Às vezes demora pra marcar, mas tem que ir. Não negligencie sua saúde. É Isso aí. Gostei. Tem mais alguma Gostei. pergunta aí? Eu tenho um Deixa eu ver. monte. Fala aí, porque aqui já tá. Tem. Não, Vai fala, você. fala. O Não, que eu que- falei. O que você já tirou do nariz de uma pessoa mais esquisita, assim? Essa é muito boa. Que Ai, criança adora gente. enfiar uns troços no nariz. Amo! Eu era rainha do corpo estranho. Adoro. Porque eu já trabalhei em emergência a vida toda. Desde que me formei, trabalhei em emergência. E aí, depois de um tempo, depois de fazer otorrino, eu trabalhei em emergência específica de otorrino. Mas trabalhava nas emergências gerais. E já querendo fazer otorrino, eu já curtia, já O ver corpo aquela estranho situação. era seu. Era meu. Barata de ouvido, na UPA, já tirei. Mas assim, não que eu não tenha tirado em clínica particular também, tá, gente? Já tirei também em clínica particular. Acho que o mais chato mesmo de tirar, tanto do ouvido quanto do nariz, é miíase, que é larva de mosca. Conheço bem. A Isabelinha curte também essa aí. Conheço, já Que é tirei o mais algumas. chato de tirar, porque vem com mais e mais, e sempre tem atrás mais um pouquinho. E no ouvido ela pode entrar para dentro do crânio, não é mesmo? Então, assim, é o mais chato. Mas, assim, ouvido, nariz, garganta. E de corpo estranho, criança adora feijão e sanga. Feijão e miçanga são os top 10. Miçanga, né? Feijão Eu e tenho uma miçanga. história muito boa com miçanga. O quê? Uma vez, minha filha botou uma pulseira de miçanga e foi pra escola. Só que ela tinha, assim, 3 anos, 4 anos, sei lá, a irmã mais velha bota, ela bota. Quando ela chegou na escola, ficaram aquelas, tira, bora. Arrebentou no meio da sala de aula, com aquelas pequeninito Pode. todo. A professora, agora eu fiquei imaginando a cena, a professora correndo atrás de todas as Desesperada. miçangas pra ninguém botar na boca, no ouvido ou no nariz. E aí, quando eu cheguei na escola, a professora olhou pra mim e falou: Isabela, deixa ela vir com essa pulseira, não. Porque arrebentou. Aí eu fiquei com pena. Nunca mais. Agora não pode. Miçanga. Cara, e é num bizarro. segundo que eles colocam aquilo, né? isso. Segundo. Moeda, já pegou? Moeda, já peguei em Saracuruna. O hospital de Saracuruna já peguei. Mas aí a gente tira com o auxílio da endoscopia. Que aí vai Ah, parar. foi nariz? Peguei em glote.
Moeda não cabe. Peguei lá na Globo. O mais perigoso é aquele, né? Bateria, né? É. A bateria que é um horror. É um Bateriazinha. Sim, pequenininha, assim, É, porque redondinha. tem É que isso. abrir às vezes pra Já tirar. pegou, Raquel? Já peguei bateria também. Raquel, que isso? Amor, será colunas dor, meu bem. Tem de Pega tudo. tudo. Tem de tudo. O meu sobrinho uma vez enfiou alguma coisa. Nem ele sabia, nem ele lembrava. Massinha dentro do ouvido. Ah, Gente, massinha massinha. deve ser muito não, ruim dentro de do tirar. ouvido. Muito. Não Mas sei assim, como. sempre o pior é assim, lógico, se a criança engolir, né? Que aí é uma merda, que aí tem que botar no centro cirúrgico pra tirar. Ou nariz. Nariz também é uma merda, porque a criança corre o risco de broncoaspirar. E pro Então, pulmão, você né? precisa de uma criança muito imobilizada pra você tirar, eu chamo de capa do Batman. E aí tem pais que não topam fazer a capa do Batman. E pra esses pais só vai ter que sedar a criança e botar no centro cirúrgico, porque senão a criança pode aspirar e ir pro pulmão. Eu me lembro na faculdade, uma vez, uma aula de pneumo da vida, mostrando, assim, uma árvore de alguma coisa que nasceu dentro do pulmão de uma pessoa, porque aspirou uma semente. Caralho. E destruiu o pulmão. E o raio-x era uma árvore. Um meio maravilhoso, né? Pulmão, oxigênio, água, só não tem luz. Mas tirando isso, aí era Suculenta, curta. uma suculentinha no pulmão aqui, vai viver para sempre. Gente, que loucura. E aí destruiu o pulmão inteiro. Um lado do pulmão destruído, porque a árvore foi crescendo, Não, Carol, rompendo mentira aqueles isso. alvéolos. Só acredito Eu vendo. juro pra você. Só acredito vendo. Foi na aula, me marcou, tanto que eu tô contando aqui, me marcou. Nossa. E o Agora- raio-x era a Chocada árvorezinha, mesmo. bonitinha assim. Gente, Tô muito chocada também. olha só, mas assim, por exemplo, minha filha botou no nariz, o que eu tenho que fazer? Correr pra emergência de caramba, que otorrino. pergunta boa! Correr pra uma emergência de otorrino. Tenta tirar. Em casa, É. nunca. Emergência de otorrino é Emergência difícil, de né? otorrino, é. Aqui em Niterói a gente tem uma que funciona 24 horas, mas você tem eu, né, na sua vida. Ah, graças a Deus. É. Mas eu já passei dessa fase, se Deus quiser. Graças a Deus também. Não pode tentar tirar, senão a gente Não pode empurrar porque mais. vai empurrar mais, exatamente. Ah, É. nem enfiar uma pinça no nariz, Ai, não. a mamãe futucou meu ouvido aqui pra tirar. E pronto, perfurou o tímpano, bacana. Então É. não pode, gente, viu? Olha. Então vai, corre pra emergência. É isso. Tá, então Mesmo tá que bom. você esteja bem desesperado, com medo da pior coisa do mundo, a pior coisa pode ser você que vai fazer. É isso. Amedrontei aqui a galera, que eu sou dessas. E aí Tem me gente veio uma rindo da pergunta, gente, tem e gente me veio uma rindo da pergunta aqui na cabeça. Cotonete. A gente tem que limpar o ouvido com cotonete, Ai, Raquel? A gente tá muito não, boa não fala hoje. não fala que não pode, Não pode. Ah, falei. Velhinha, tá fazendo tudo errado. Não, olha só. Vamos conversar Ah. aqui, gente. Tá, vai, fala do seu Vamos Minha lá. mãe é viciada em cotonete Não, no mas ouvido. olha só, eu não fico cutucando. Tem gente que fica cutucando lá É, dentro. virando olhinho aqui. Ah, delicinha, não pode. Não, não pode. Por quê? Fala. Raquel é demais, cara. Tô adorando. Por que que não pode? Porque o cotonete foi feito para usar nas voltinhas externas do ouvido. É e isso que eu não faço. no nosso buraquinho, conduto auditivo. Não foi feito. Mas é isso porque que eu faço. senão você empurra a cera lá pra dentro, pode Uhum. empurrar a cera, e tira a proteção também do conduto auditivo. E essa proteção é pra não entrar vírus, não entrar bactérias, né? Então, Gente, olha isso. Você catou, eu tô amando que você catou. O Leandro, o dono da porra toda, o cara fala, ele colocou a foto aqui do pulmão com a árvore, gente. Maravilhoso. Amém. Loucura. Viu? Não é Quem mentira. quem tá no Spotify não tá conseguindo ver isso, É. mas quem tá no YouTube também não, acho, né? A gente não conseguiu botar. Procura mas- no Google, Bota no Google. Bota no Google. que não é mentira. Até perdi o E que a é gente da tava falando. Unicamp, hein? limpar É da por Unicamp. fora. É da Unicamp, Ah aquele lá, eu não radiografia. menti. Ah, viu? Pô, Nunca, jamais. limpa por fora as curvinhas de fora. Tá vendo, mãe? Mais um recado. Esse podcast é pra você. Isso. Limpa por fora, não bota no conduto auditivo, que é o buraquinho do ouvido. Isso, não bota. Não empurra a cera pra dentro. Cara, uma vez eu era criança. Nem na criança. Empurrei a cera pra dentro. Inferno. E aí, a sensação Deus de ficar ouvido. surda é muito escrota. É. Não, fiquei surda. Então tampou meu ouvido, eu fiquei desesperada. Eu não conseguia ouvir, aquilo foi me dando uma aflição, uma agonia. Aí eu peguei uma coisa mais fina ainda pra tirar a cera. Ô, senhor. E sabe o que eu peguei? Não façam isso em casa. Prendedor de cabelo, daqueles que a gente fazia coca e enfiava assim. Ah, sei. Achei que eu ia conseguir tirar a cera que eu empurrei pra dentro com aquilo. Oh, sim. Fiz uma otite, óbvio. Óbvio. Olha a vergonha Podia que eu ter passei. perfurado o Gente, eu vou tímpano. contar isso aqui. Foi uma das maiores vergonhas. Vocês têm vergonha na vida que vocês lembram pra sempre? Né, não que eu possa falar aqui. Não, né? óbvio que não.
Não, fala. Eu tenho umas vergonhas. Umas coisas que você fala assim, até hoje, assim, umas coisas que você fala, não devia ter falado aquilo naquela hora. Eu tenho. Ah, tem. Tem vergonha de mim Eu mesma. tenho essa. Alheia de mim mesma. Aham. Isso. Eu tenho essa vergonha desse dia que eu fiz uma otite e a otite foi horrorosa. Eu tava com vergonha porque eu fiz aquela besteira de enfiar a cera no ouvido e depois achar que eu poderia tirar com um prendedor de cabelo. E eu tava na minha van, indo pra escola, novinha. E comecei a mexer no ouvido. Só que era uma otite, eu tava podre por dentro. Começou a dar aquele cheiro na van de podridão e as pessoas ficavam, que cheiro ruim é esse? Que cheiro ruim? Era o ouvido da Carol. Era o ouvido da Carol que tava podre. Carol. Cara, que vergonha. Eu fiquei horrorizada. Secreção, faz mesmo. Secreção fedida. E eu pensando, meu Fede Deus, eu só mesmo. quero chegar na escola e sair daqui desse ambiente fechado, É. que vão descobrir que é meu ouvido podre. É. Aí chegou em Gente, casa, eu contei pra loucura. mamãe que eu tava com o ouvido podre e ela tratou meu tite. Meu Deus do céu, gente. Não façam isso, tá Maravilhosa, errado. não Não façam, pode empurrar cera. Cera. Vai no otorrino limpa. Isso. É muito ruim limpar cera, Raquel? Não, que isso, adoro. Acho maravilhoso. Gente, é Mas, igual mas vocês que gostam de todo mundo tem abscesso. todo mundo tem que tirar Não, isso. tem Como gente é que é? tem gente que não acumula essa cera, entendeu? Porque Entendi. o próprio ouvido ele tem um mecanismo de autolimpeza. Então tem gente que não tem esse acúmulo de cera. Mas tem gente que tem um canal mais estreito, tem gente que por exemplo, que nada, que surfa, aí faz um estreitamento ali do canal que já fica mais propício a cera ficar presa lá dentro. Então tem sim. Depende da Entendi. pessoa. De quanto em quanto tempo? Se você tá acumulando cera, às vezes é bom ir de 3 em 3 meses, pra gente ver se acumulou de novo. Ou se o paciente usa aparelho de audição, tem que ir, porque qualquer cerinha já vai interferir ali no uso do aparelho, entendeu? Entendi. Então, Vocês têm essa tara de limpar cera, é igual a de vocês de drenar abscesso, né? futucar. Que ama, É. que acha Mas, maravilhoso. mas não é todo que a gente Não, drena, é. né? Não, Então, não, assim, digo, Não, porque às vezes tem os que. As pessoas que resolvem drenar. drenar sem. sozinha. Não. Os que resolvem drenar mesmo. Futucar não precisa- mesmo. Ah, entendi, entendeu? entendi. É. Existe uma tara das pessoas por cera? Lembrei de uma paciente lá do posto de saúde. Ah, não, para. Carol. Que ia em Raquel, dia sim, dia não, pra Raquel limpar a cera dela. Isso deve ser uma doença psiquiátrica, sabia? pode ser que tenha sido. Que a pessoa fez, eu quero limpar meu ouvido, quero limpar meu ouvido, limpar meu Lembrei ouvido. dessa também. É. Lembrei dessa também. E Mas já tem te- gente que Você tem pegou mais de um? mania. Tem gente que tem Então. mania de coçar com cotonete. Então. Já peguei um que, na verdade, foi um amigo meu que trabalhava assim, lado a lado, a gente lado a lado ali. E aí o paciente sentou-se na cadeira dele e ele revirou os olhos. Revirou os olhos, revirou os olhos. Ele falou: bom, vou dar uma catucadinha nesse tímpano pra esse cara acordar. Mentira, conta. Deu uma catucadinha, ele deu um berro, né? Acabou a sessão gostosura. Mas ele É. tava sentindo muito prazer naquela situação, entendeu? Gente. É incrível, né? Mas tem gente que tem Gente. gastura, tem gente que tem nervoso. Eu já tive gente que foi fazer uma lavagem e a pessoa gritava, mas gritava de todo o corredor, gritava e assim, ficava rindo, tipo, sabe? Como se estivesse fazendo a maior cosquinha do mundo, entendeu? Ah, Eu também gritando de o cosquinha. reflexo disso. Eu fiquei Nossa. constrangida também. Ah, É. lógico. Você falou, É. para. É. Não tem nem intimidade com você? Você ri assim comigo? Tadinho. Não faz cosquinha. Vem cá, Mamãe uma fala- vez lavou meu ouvido achando... Eu lembrei disso. Fez lavagem achando que eu era surda. Mas na verdade ela era sonsa Na mesmo. verdade, ela era sonsa, é verdade. Sonsa, como toda Sonsa. criança. Seus filhos, gente, vocês chamam, eles não respondem. Não respondem. Você já fez lavagem nas meninas achando que elas eram surdas? Não, porque no caso tem aparelhinho pra olhar, né? Aí eu olho e vejo. Que tá tudo bem. Não tem nada aqui, meu Não amor. tem cera, não precisa É. lavar. É, Mamãe me sonsa levou mesmo. pra lavar. Eu acho que ela obrigou o cara a lavar. A minha filha, ela fala, ela pede. Ela deitava na cama e fala assim: mamãe, faz um bunininho em mim. Ela criou um nome para a futucação de ouvido. Porque ela fazia otite externa recorrente. E aí eu tinha que limpar, tirar aquela. Pra não criar pra não ficar fungo. E ela achava aquilo maravilhoso. E aí ela viciou naquilo. Ah, viu? Foi um problema até ela Como que é o desviciar. nome? Foi bunininho. Bonitinho. Ai, eu amo essas crianças. Vê se você Não, eu uma hora queria- ia pegar a pergunta e eu te Não. interrompi. Não, essa aqui eu vou deixar pra depois. Eu queria falar aquela do negócio da indicação de cirurgia. Ah, sim. Que isso é uma coisa. Eu queria saber, assim, exatamente como é que vocês fazem uma indicação de uma cirurgia de amígdala, de adenoide, de carretel do ouvido por conta de secreção. Como é que é isso aí? Como é que é o seu dia a dia nisso? A assim? amígdala opera ainda? Cara, Antigamente É. operava. boa. Antigamente se operava qualquer amígdala, né? É Isso. grande, vamos operar. Senta Sim. aqui. Era sentado, anestesia local. Era tipo assim,
terror e Que isso, pânico. gente? Era sentado antigamente. Que bizarro. Sentado, anestesia Pré-histórico. local. Pré-histórico mesmo. Mas, hoje em dia, assim, tem muitas indicações. Dentro da otorrinolaringologia, ainda é a cirurgia mais realizada. A retirada de amígdala, adenoide e também a colocação de tubo de ventilação, que é o carretel, que a gente chama. Indicações, vou dar diversas, tá? Tem as indicações bonitinhas de livro, não tô aqui pra falar o bonitinho de livro, tô aqui pra falar o que possam entender com mais facilidade. Então, assim, nariz muito entupido, criança com nariz entupido, que só vive resfriada, né? Resfriada. Sempre com o nariz escorrendo, sempre resfriadinha, sempre roncando à noite, acordando sufocado. Tem criança que a mãe fala assim: não, ele dorme a noite toda. Mas como é que ele sono? Se mexe na cama, né? Acorda, dorme com a cabeça aqui, acorda com a cabeça lá do outro lado. E Isso, suando. Isso é típico de paciente que faz apneia do sono. Entendeu? O paciente que tá obstruindo a noite. Então, ele se mexe muito, ele sufoca a noite. Só que os pais não veem isso, né? Às vezes ele não faz barulho muito alto, não ronca muito alto. Então, uma das principais causas é a obstrução. Mas então por que você não tira só a adenoide, que é a carninha que fica entre o nariz e a garganta, e deixa a amígdala quieta? Se a amígdala for pequena e não tiver amidalite de repetição, deixa ela quieta. Se a amígdala for grande, a gente tira a amígdala também, porque ela, junto com essa adenoide, ela tá causando o fator obstrutivo. Quando a gente deita, a língua se eleva e diminui o espaço que o ar tem para passar. Então, ela tá contribuindo com esse fator de obstrução. Tá? Além disso, tem as amidalites recorrentes, paciente que toma antibiótico 5 vezes ao ano, porque toda hora a garganta tá inflamada. Também tem indicação cirúrgica, né? Existem indicações certinhas, tantas vezes por ano, tantos anos consecutivos, entendeu? Tomou. Por quê? A gente quer prevenir, porque cada infecção dessa corre o risco da bactéria sair dali, ir para o coração e fazer uma febre reumática, uma endocardite, doenças graves. Então, a gente precisa prevenir esse tipo de doença, então tem que tirar. Tá. Mas a amígdala não é defesa? E aí? A amígdala é uma defesa, ela faz parte, ela é um tecido linfóide, faz parte de um anel, que a gente chama de anel linfático de Waldeyer, mas quando a gente tira a amígdala e tira a adenoide, que também é um tecido linfóide, a gente tem outra parte que vai fazer a função dela. Ela não vai fazer falta, tá? Não vai fazer falta. Mas vai ter mais faringite. Mas melhor que seu filho tomar antibiótico todo ano, né? Melhor do que Maravilhosa. morrer dormindo. Então, é melhor. É melhor. E A sua operou o quê? Sua tudo. filha? Foi o combo todo. Como isso? Tubinho de ventilação, você me perguntou. Tudo. Demorou. É isso que eu ia falar. É isso aí. Isso, tubinho de ventilação. Isso eu abro um parênteses bem importante aqui, que eu acho que é um alerta legal pra gente, já que a gente tá num canal que vai ter um certo alcance, eu acho que é legal esse parêntese. Criança com atraso no desenvolvimento escolar, que tá demorando a falar, que fala, que troca fonema, tem que investigar. Teve um boom de autismos na pandemia, né? Que dizem, não sei se foi um boom de autismo, um boom de pessoas prestando mais atenção porque estavam mais em casa com suas crianças, e essas crianças sofreram, algumas delas tiveram um diagnóstico errôneo de autismo, de déficit de atenção, porém eram crianças que não escutavam bem, que tinham perda de audição. E essa perda de audição, a principal causa é a otite serosa, que é a secreção que ficou presa atrás do ouvido. Entendeu? Então, assim, depois de 3 meses, você fez tratamento medicamentoso, não conseguiu resolver, você vai precisar botar um tubinho de ventilação. E o que tá fazendo essa secreção ficar presa? Muito provavelmente é alguma coisa ali da anatomia que tá grande demais e tá impedindo que o ar flua normalmente. E aí a gente precisa tirar a adenoide quando tá junto. Isso. Não, porque o caso da minha filha, na verdade, a gente tentou acompanhar 1 ano. Tratamento clínico, 1 ano. E aí, depois disso, ela fez uma audiometria que já deu prejudicada. Ela já deu uma diminuição de audição. Porque ela tinha muita secreção no conduto. Isso. Né? E, além disso, ela tinha uma amígdala e ela demorava pra comer. Ela não conseguia comer carne, ela cuspia. Então, assim, tinha uma dificuldade, uma alteração de qualidade de vida dela mesmo. Ela corria, assim, pouca distância e cansava. Ela corria e ficava... Então, assim, você via isso, né? Então, isso na vida dela melhorou, assim... da água pro vinho. Mas, assim, antes de eu ficar 1 ano acompanhando, eu fui numa médica e ela nem conhecia minha filha. Ela estava numa crise e ela indicou uma cirurgia.
Entendeu? Então, assim, existem todos os tipos de profissional. Então, eu Óbvio. acho que realmente tem que se ter uma indicação, tem que se realmente ter um acompanhamento aí, pelo menos de mínimo 3 meses, você Isso. conhecer a paciente, entender que aquilo ali realmente vai mudar a vida dela, porque já tá tendo essas alterações, né, que a Raquel falou, e aí sim, ok. Igual eu até falei de sonso, lembrei do meu sobrinho, porque ele também operou meu sobrinho quando era pequenininho. E aí a gente achava que ele era sonso mesmo, porque a gente falava com ele, ele não respondia. Na verdade, ele tinha uma perda de audição mesmo, por conta das sinusites e tudo que ele tinha, das otites. E a gente, esse menino é sonso, não responde. E Olha. era isso, tadinho. Depois ele até pedia pra diminuir a televisão quando ele operou. Gente, Não, eu fui descobrindo que Bento tava perdendo a audição assim também. A televisão alta, televisão alta, televisão alta. E aí. isso aí. Carol achando Áudio- que ele era sonso também. É, Tava a audiometria sonso. toda cagada. Mas é assim, gente. Então tem indicações e indicações, né? E tem que se realmente ter um acompanhamento, entender, fazer lá toda uma história Exatamente. pregressa, né, da paciente com o pediatra, essas coisas. Isso. E eu acho que a cirurgia tem que ser a última opção. Não pode ser a Isso. primeira opção. Oi, Isso. bom dia. Ah, você tem uma amígdala grande, hein? Vou te operar. Eu acho que não pode ser a primeira opção. Tem que ser a última. Entendeu? Isso, é. Porque cirurgia não é brincadeira, né? A gente não tá Tem tomando risco, um né? coquetel e indo ali passear. Sim. Então, Isso aí. assim, isso tem que ser a nossa última opção. Se a gente existir uma opção terapêutica, clínica, que seja melhor do que. Assim, melhor não, mas que pelo menos Desde uma- vá te- resolver. é. Então, ótimo, então vamos tentar. Agora, não deu, tem uma apneia do sono, tem uma perda de audição. Aí não dá pra gente postergar, vamos ter que fazer. Tá complicando, criança que tá complicando, fazendo mastoidista, internando. Deus me livre. Então, é. assim, aí Não, tem que a fazer. coisa pode ficar muito feia, né? Não, otorrino Pode. que eu digo. A complicação não é Pode. maneira, né? Não. E me ocorreu aqui na minha cabeça uma pergunta. Na otorrino dá pra você fazer consultório, Uhum. cirurgia. Tem mais alguma Uhum. coisa? Exames. Ah, sim. Exames. Por isso que eu escolhi essa especialidade. Porque dá pra fazer um monte de coisa. Porque eu pensava ser bem completa e também mal remunerada. Mentira, gente. Cara, né? Plano paga mal, particular é Plano difícil de paga ter. mal, particular é difícil de ter. Cirurgia paga mal pra caramba também, a cirurgia. Então, é muito complicado. É, delícia. Mas segue no amor, segue no amor. Segue no- Não tem jeito. Segue no Não amor. tem é muito jeito. fluxo. Sabe uma coisa que eu quero falar aqui, Ah. que eu queria te perguntar? Eu não sei se você responde. Não sei a resposta. Raquel sabe Libras. Eu acho isso. Gente, eu fiquei sabendo também. Não sei. eu Gente, te contei, que né? loucura. Eu acho isso muito maravilhoso. Raquel, como é que você aprendeu Libras? Como que eu aprendi Libras? Eu aprendi Libras indo trabalhar numa associação que se chama Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, que é a APADA, aqui de Niterói. E aí eu comecei a trabalhar lá e simplesmente todos os funcionários falavam Libras, desde a pessoa da limpeza até a fonoaudióloga, até todo mundo. Como que eu não ia conversar com esses pacientes? Então, assim, eu precisava de uma grande ajudante minha, que se tornou uma grande amiga, que é a Patrícia, que ela ficasse do meu lado, porque os surdos queriam conversar e eu não conseguia conversar com os surdos. Então eu ficava ali incomodada, que eu não Agonia, estava né? entendendo o que eles estavam falando. E aquilo foi me agoniando. E aí eu pensei, cara, eu trabalho numa especialidade que tem surdez, né? Um dos carros-chefes é a surdez. Eu preciso olhar no olho desse paciente e conversar com ele. Como que eu vou pedir para um paciente surdo vir acompanhado à consulta? Não acho justo. O cara já passou da idade de vir acompanhado, entendeu? Então, o paciente, ele quer essa relação médico-paciente. Ele quer estar com você. Ele quer poder falar com você, sem ninguém do lado, né? Que a gente fala sem nenhum intérprete. A gente quer poder falar com o paciente e ser ouvido pelo médico, né? Da forma com que é possível. Aham. E aí eu fui aprendendo, assim, com a Patrícia, que é essa, e com os pacientes. Os pacientes me ensinaram muito. E aí, alguns falavam, alguns debochavam de mim no início, falavam, ih, ela não sabe nada. E ela fingiu que entendeu. E aí, aquilo foi me irritando. Eu falei, eu vou fingir que entendeu nada, eu vou entender essa porra toda, cara. E aí eu fui aprendendo, e aí eu fiz um curso também, e aí fui aprendendo cada vez mais. Ainda tem muito para aprender, mas eu consigo me virar numa consulta sozinha com o paciente. E aí isso mudou a minha vida, porque, assim, eles ficam numa gratidão. E aí hoje eu faço uma questão. Outro dia eu entrei no Uber, e aí eu vi que o cara era surdo, né? E aí uma amiga entrou comigo, achou só que ele era mal educado, porque ele não falou nada. Aí eu vi que ele era surdo. Aí eu fui numa alegria, catuquei ele, falei assim, quis
quis falar, sabe, com ele em Libras, só pra fazer questão de falar que eu sabia. Só pra puxar o assunto. Mas isso, de fato, assim... E ele entendeu? Ele entendeu, ficou todo feliz. Eles ficam muito felizes de saber que eles têm alguém que eles Inclusão possam... mesmo. Exatamente. Que eles possam contar, que eles podem conversar e que não precisam de uma intérprete, que eles podem entrar numa consulta e falar o que eles queriam. Eu já peguei uma menina que foi na consulta e ela pediu pra mãe sair. E a mãe não queria sair. Não vou sair. Falei, não, a senhora pode sair que eu falo Libras. Aí ela saiu, a menina falou pra mim, olha, a minha mãe, ela quer o meu benefício, porque eles têm direito a benefício. Então ela quer proibir, ela vai te falar que não tenho capacidade, ela quer proibir que eu trabalhe, porque quando eu trabalho, o dinheiro é só meu. E se o benefício é ela que recebe. Caraca, Raquel. Então, assim, aquilo ali me marcou Jesus, tô até tanto. arrepiada. É. Aí eu fico... Aquilo ali me marcou tanto. Eu falei, cara, é muito importante que eu possa dar o espaço pra essas pessoas. Entendeu? Que eu possa falar, cara, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Entendeu? Não, e é isso, assim, ser compreendido nessa parte vulnerável da vida, que é a consulta com o médico, que você tá ali É vulnerável. lógico. Ninguém vai pro médico bater papo. Não, você tá passando por alguma coisa. E nesse momento, você ser compreendido mesmo, acho que faz todo... Eu acho que é um diferencial seu maravilhoso. Quando eu soube que você sabia Libras, eu achei muito, né, Muito Belinha? demais, gente do Muito céu. maneiro. É Muito difícil. legal. Cara, sabe o que foi o difícil? Eu entender que cada país tem as suas libras. Eu achei isso uma sacanagem. Podia ser universal. Porra, eu falei assim, quer dizer então que se eu viajar, ninguém vai me entender. Estudei essa porra aqui só pra trabalhar no Brasil. Isso me deixou chateada. Mas assim, é difícil, né? Porque normalmente os professores de Libras são surdos. E aí eu tive aula, né, com a professora de Libras, e aí eu tive várias aulas online. E eles eram surdos. E pra eu fazer com que eles me entendessem o que eu estava falando. Ai, que delícia. Então, assim, nessa parte é difícil. Mas, assim, é uma delícia essa troca. E você saber que o diferente existe, que você pode ajudar da sua forma. Porque eles são uma comunidade, de fato, muito fechada. E você poder conseguir entrar um pouquinho, nem que seja pra tentar ajudar, é gratificante. Ah, maravilhosa. Maravilhosa. Você viu que já avisaram que a gente tem pouco tempo, né? Eu Ô, vi tristeza. já. E aí, você tá gostando? Tô amando. Não é legal? É muito legal. Eu achei você Que muito legal. solta. Sem vergonha é o nome disso. A gente já falou tudo. Mentira! Que máximo! Já foram todas, primeiro inédito, todas as perguntas. Você é uma pessoa objetiva, né? A Bem gente objetiva. consegue. Não, porque tinha um monte de pergunta que a gente ia fazer, tipo assim, teve uma hora que ela respondeu e a gente nem tinha perguntado, já era uma pergunta, entendeu? Não vou lembrar o que era, mas entendi. era alguma coisa de vertigem, porque ela já tinha. Fugir do tema, será? Você fugiu zero Tem de. alguma coisa que a gente não falou que você acha que tem que falar, que é uma coisa que talvez a gente não tenha Sim. tido Você pensou em alguma coisa? algum estalo sobre algum assunto que seja lá no seu consultório muito, muito frequente e que você acha que uma informação, enfim, complementar alguma coisa? Eu acho que eu tenho Porque sempre tem, né? pensado. A gente não tá no dia a dia, né, doutor Rino? Verdade. Eu tenho pensado muito, assim, no meu dia a dia, assim. Eu tenho pensado muito nos pais de crianças com atraso de fala. E o quanto esse diagnóstico precisava ser mais precoce e é muito tardio, principalmente quando se trata de SUS, né? É muito tardio esse diagnóstico. E do quanto é importante que a gente preste atenção dentro da nossa própria casa, sabe? Eu tenho amigas que depois vão assistir o podcast. Né, uma amiga, vou dar essa dica pra você. Não, muito difícil conseguir fono, vai fazer fono. Tem que fazer fono, tem que fazer audiometria. Ah, mas tá 3 anos, tá normal. É lindo falar errado, é lindo. Eu tenho uma filha de 3 anos. É lindo quando ela fala helado. É lindo, sabe? É gostoso. É fofo, é bebezinho. Mas precisa ser investigado, né? Precisa ver se de fato a criança não tem uma perda de audição. E essa é a idade da plasticidade cerebral, onde a criança vai captar o maior número de informações. Então, a gente pode mudar a história de vida dessa criança com diagnóstico precoce. Então, assim, tem escolas que pedem audiometria, tem escolas que não pedem. Fica a dica que eu acho que é muito importante Tem fazer. que pedir. Então, assim, criança nasceu, todas elas têm que passar pelo teste da orelhinha. E se a criança teve algum fator de risco, a mãe teve alguma infecção, ficou um pouquinho mais de tempo internada, ficou amarelinha, tem que fazer um outro exame que se chama BERA, porque isso vai ajudar muito nesse nosso diagnóstico precoce. E se tiver já lá com 2, 3 anos, tiver atraso na fala, vamos ter que investigar.
Não, legal. Teste de orelhinha faz na maternidade? Faz na maternidade. Tanto pelo SUS, é obrigatório, igual o teste do pezinho, é obrigatório. O Bera, que é uma segunda investigação, e aí é depois. Isso. O Bera tem maternidades que fazem e tem maternidades que não fazem. Aí vai depender. Porque aí tem indicações precisas, não é toda criança que precisa fazer. Não é toda criança que precisa fazer o Bera, tá? Não é. Maravilha. Show. E essa de audiometria, nesse processo de leitura e escrita que pede, né? A escola acaba pedindo, né? Primeiro ano. A escola da minha filha pede desde os 3 anos Não, de idade. pede É mesmo? antes, é. Exame é de mesmo, né? vista. É mesmo, não? É mesmo. Não, a da segunda filha, mas a da minha primeira filha que pede desde os 3 anos de idade. Ah, tá. Desde os 3 anos. É, exame Mas de a minha vista, também audiometria pede desde É, devia ter novinho. feito Não um é pouquinho só, mais não é tarde, só né? na alfabetização, não. É, Pede não. antes. Porque aí Tem já que passou, pedir, gente. entendeu? Já passou. Sim. A Tem que criança ser já um tá pouco mais escrevendo cedo, tudo né? errado e o pai É achando que ela, verdade. tadinha, que é É verdade. comprometida intelectualmente, não é? Apesar de você já ter falado essa coisa importante que você falou agora, e foi muito importante mesmo, né? Falar das crianças. Tem algum recado que você quer dar? Uma mensagem final? Ai, Jesus. Não Gostei. pensei no recado, não. Adorei estar aqui, adorei o Vamos fazer convite. a musiquinha, mentira. A musiquinha. Vai. Já pedi Leandro até pra cantar, gente. É, Tá não ótimo tem, pra não mim. tem problema Tem se umas- você não tiver uma Você mensagem. pode E não você falar falou isso cantando. agora que já foi. Não, Vou vai ter uma cantar pra baixa você. de visualizações muito grande, eu não tô querendo isso pra vocês. Mentira. Não, Tem alguma eu acho que é mensagem, alguma isso. frase, alguma coisa que você acha que é pra sua vida? Ai, Pode falar. eu acho que uma mensagem seria fugir de soluções mágicas, porque soluções Oh. muito mágicas não existem, e tentar entender que a gente é um todo e a gente está totalmente interligado. Então, pensar que, eu tenho um zumbido, eu vou olhar só esse ouvido de cá e eu vou pedir o exame XYWZ das galáxias e vai passar o remédio mais caro de todos e eu vou ficar curado. Não é assim que funciona. Então, assim, pensar que acho que é isso que eu sempre tento passar para os meus alunos e que eu espero que eles não esqueçam quando saiam da faculdade, é que olhe o paciente todo, examine tudo, pergunta tudo, porque isso faz toda a diferença. Maravilhosa. Perfeito. Sem É preguiça a de ouvir, verdadeira né? Sem anamnese. preguiça. A gente Anamnese tá, sonora. a Anamnese gente tá com preguiça de ouvir, não sonora. deixem de Isso. ouvir. É. Não só médico, não, você que tá assistindo a gente aí, vamos ouvir as pessoas, a gente não tá mais ouvindo ninguém. É. Tá muito difícil. E essa semana eu tive o relato de um médico mais antigo, né? E que nessa semana ele foi paciente, né? E aí ele falou isso, Isabela. A pessoa começou a me prescrever coisas e não perguntava nada. E eu falei, não, mas peraí, eu tenho alergia de pirona. Você não me falou, mas eu não posso tomar isso. Porque eu tenho... você tem? Tenho, porque você não me perguntou. Então, assim, uma mínima anamnese, né? Tipo, você é alérgico. É. Não. Mas entendeu? Então, assim, Muito difícil. muito fácil, é muito rápido. É. Não, e tem milhões de explicações pra gente ter transformado a medicina nisso, né? Aquilo que a gente tava falando aqui, de plano de saúde, de correria, de de SUS que é correria. correria porque é muita gente, de plano de saúde que é correria porque você tem que pagar suas contas. Mas a gente tem que estar atento pra isso, né? A gente não fez medicina Não. pra atender desse jeito, né? É Que a isso gente aí. possa mudar essa história aí. É Isso aí. Amém, meninas. Obrigada. Ai, muito feliz que você obrigada. veio. Até E mais. agora A gente não sabe quando a gente volta, mas a gente volta. a gente volta. Um beijo. Se inscreve no canal. Beijo!